Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E no nosso vídeo de hoje eu quero falar para vocês duas razões que me fizeram mudar de ideia com relação ao pré-tribulacionismo e me fez crer no pós-tribulacionismo. Por isso eu já queria pedir que você não saia daí, fica até o final que nós vamos falar sobre isso. Eu passei aproximadamente 15 anos ouvindo sobre pré-tribulacionismo. Nesse tempo eu ouvi mensagens, li alguns livros, vi alguns filmes que retratavam exatamente sobre essa questão. Logo que eu me converti, eu achava que só existia essa visão pré-tribulacionista, porque eu nunca me deparei com ninguém ensinando outra visão. Então, a partir das leituras que eu fui fazendo na Bíblia, e eu sempre li a Bíblia tentando entender o que a Bíblia tinha para passar como mensagem, não buscando amparo para as minhas crenças. E isso me trouxe ao entendimento e eu comecei a questionar alguns pontos e fui vendo a necessidade de pesquisar mais a fundo sobre essa ideia de que Jesus poderia vir depois da grande tribulação. E nessa pesquisa, o que me fez mudar de ideia? Exatamente dois textos que muitos pré-tribulacionistas não explicam. O primeiro deles é o texto de Mateus capítulo 24, verso 29. O texto diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, os corpos celestes serão abalados. O verso 30 ele diz: então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem vindo, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir na sua glória, e ele enviará os seus anjos e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. E o que acontece? Esse texto, ele fala sobre a vinda de Jesus. A mesma vinda falada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. É a mesma vinda. Os pré-tribulacionistas dizem que não, que essa vinda aqui de Mateus é a segunda vinda sem ser o arrebatamento. Só que tem um problema aqui, tá? Tem um problema. Se é a segunda vinda, Jesus não teria que vir com os anjos, ele teria que vir com a igreja, porque essa é a crença do pré-tribulacionismo, que quando Jesus vier para passar os 1000 anos na terra, ele virá com a igreja. E se é a segunda vinda, quem tinha que aparecer ali no texto não eram os anjos, e sim a igreja. Esse é um ponto. E outro ponto, a tribulação, que é a palavra tripsis ali, que fala a respeito de aflição, mas que também tem como sinônimo tribulação, logo depois da aflição ou tribulação daqueles dias. Que dias? Seriam os dias do ano 70, quando Jesus ele profetizou a destruição do templo, a destruição da cidade, a morte de muitos judeus. Seria esse período que Jesus estaria falando. Então esse texto ele é explorado de uma forma em que sai da sua realidade contextual. Mesmo com essa tentativa de querer explicá-lo de uma forma pré-tribulacionista, o texto é apenas exprimido e não sai essa visão pré-tribulacionista desse texto. E foi esse ponto que me deixou pensativo com relação ao pré-tribulacionismo e me fez mudar de ideia, porque essa mesma vinda em que os anjos ajuntam os escolhidos está também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Tá? O outro ponto que eu gostaria de ver com você, que foi o que me chamou a atenção também, e esse daqui também é mal resolvido. Há uma tentativa de forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. É 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante, onde Paulo diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que Paulo se refere a isto? O que ele quer dizer falando isto? Ele está se referindo ao quê? Alguns dizem a segunda vinda de Cristo sem seu arrebatamento.
E não é isso que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, que tanto a primeira carta aos Tessalonicenses quanto a segunda carta aos Tessalonicenses são cartas que Paulo está combatendo agnósticos que começaram a anunciar àquela igreja que Jesus já tinha voltado. Então Paulo escreve essas duas cartas exatamente exortando os cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Cristo e que sinais eram necessários para que Cristo voltasse. E Paulo aqui não está fazendo referência, embora alguns utilizam mecanismos para dizer que Paulo está se referindo à segunda vinda e não ao arrebatamento, tá? Não é isso que o texto está falando, não é esse o teor da carta. A carta é exatamente para combater o pensamento de que a igreja já tinha sido arrebatada. Então, se Paulo está tentando combater esse pensamento, a proposta aqui não é falar da segunda vinda, e sim do arrebatamento. É só ler o contexto histórico e você vai ver o que Paulo está fazendo, tá? E não adianta eu utilizar do grego para dizer que a palavra apostasia é separação. Para eu fazer isso, eu vou ter que utilizar de forma correta a preposição de e a preposição para, tá? No caso do texto, a apostasia citada no texto é separação de, então se refere a um divórcio, a uma separação de Deus, o que o texto está querendo se referir, e não uma separação para Deus. Se Paulo fez todo esse argumento para tentar combater esse pensamento de que Jesus ainda não tinha vindo, na vinda para arrebatar a igreja, por que eu vou dizer que isso aconteceu? Que ele está tentando combater o pensamento acerca da segunda vinda. Se os próprios cristãos de Tessalônicas estavam esperando o arrebatamento, por que Paulo ia colocar outra vinda de Cristo? Se eles nem arrebatados tinham sido ainda. Por que adiantar, pular? Você está me entendendo? Por esse motivo que eu parei de crer dessa forma. Porque não adianta você pegar o texto e torcer, espremer, ele vai falar o que você quer que ele fale. Agora, se você for alguém que de fato preza pelo que a Escritura tem a dizer para você e se preocupa com isso, você vai buscar conhecer o que está escrito e não somente se ater às suas crenças, ao que você acha. Procure examinar, assim como eu fiz, esse livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Busque o contexto histórico para ver sobre o que Paulo estava falando. Analise o texto de Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, para você ter ali a compreensão do que de fato o texto está falando. Porque o texto tem algo a dizer. Não quer dizer necessariamente que eu tenho que compreender ele da minha forma, do meu ponto de vista, dentro das crenças que eu tenho. É por esse motivo que nascem as heresias. Então, esses são os dois motivos que me fizeram crer no pós-tribulacionismo. E eu acredito o seguinte, que assim como o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo, todos esperam Jesus Cristo. O que difere são os tempos, tá bom? Mas todos nós estamos esperando e isso é o que importa. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma com esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo.